Gente, então vamos lá. Agora a gente vai fazer um exercício. Eu vou estar colocando um processo aqui na tela que eu quero que vocês acompanhem, tá? A gente vai fazer um exercício, nós vamos fazer o seu assessment da tríade do tempo. Você deve ter aí no seu sistema, na plataforma que você está utilizando para assistir o treinamento, tá? Você deve ter recebido um link para você, ou um link da tríade do tempo, ou isso está como arquivo, tá? Eu sempre aconselho que você imprima para que você faça o passo a passo que a gente vai ver a partir de agora, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês e aí vocês vão acompanhando esse passo a passo, o que eu quero que vocês, o que é importante que vocês façam para te identificar hoje, como que está o mundo real hoje, né, dentro da tríade do tempo. Se você, quantos por cento você está utilizando no importante, no circunstancial, tá? E no urgente. A gente vai fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão acompanhar o seguinte. Vocês vão pegar agora e vão responder a todas essas questões que estão aí na tela. Então vocês vão responder, tá? E ao responder tem todas as instruções aí no cabeçalho. Siga, faz isso, pensa não como você gostaria que fosse, mas sim como realmente você está, tá? E você vai preencher. Aí dá um pause no vídeo, porque eu vou falar na sequência, tá? Você dá um pause no vídeo, porque a gente já vai falar do resultado. Ó, você acabou de pegar o seu resultado e você deve estar vendo o seguinte. Você tem perguntas que vão de 1 a 18, tá? No primeiro quadrante, que é o conjunto A, você vai colocar, né, o valor do teu resultado na pergunta 1, 3, 6, 9, 12 e 15, tá? Que é no conjunto A. Lá no conjunto B, você vai colocar os resultados que deram ali nas suas perguntas, tá? Nas perguntas 4, 7, 10, 11, 14 e 17. Agora você vai fazer a mesma coisa no processo do conjunto C, tá? Que deu nas perguntas 2, 5, 8, 13, 16 e 18. Você pode agora somar cada conjunto. Então você vai somar a pontuação do conjunto A, vai somar a pontuação do conjunto B e você vai somar a pontuação do conjunto C. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai somar o A, B e o C. Então você vai ter a soma individual por conjunto e a soma total. Você pode ir no pause no vídeo para você ir acompanhando, porque eu vou fazendo o processo corrido. O que você vai fazer agora? Dá uma olhadinha nessa tabela, tá? Essa tabela é bem importante. Você vai pegar lá o total do B, que é referente à esfera da importância, vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo total. Tá legal? Então lembra que a gente somou o total do A, B e C? Esse é o total geral. Então você vai pegar o total do B, vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo total geral. Ou seja, aqui a gente vai descobrir o percentual que a gente tem, que a gente utiliza na esfera da importância. Você vai pegar agora o total do C, vai multiplicar por 100 e dividir pelo total geral, ok? E na esfera da circunstância, que é o total do A, você vai multiplicar por 100 e vai vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo total geral. Ou seja, gente, você vai ter o percentual lá, o B referente à esfera da importância, o C referente à esfera do urgente, tá? E o A referente à esfera do circunstancial. Feito isso, você vai descobrir o seguinte, você vai descobrir qual que é, né? Eu coloquei aqui uma tabelinha do geral de como faz, você vai descobrir como que está a sua tríade do tempo. E aí, como que ficou a sua tríade do tempo? Tá? Normalmente, gente, por incrível que pareça, a gente faz muita tríade do tempo, né? Eu já faço isso há uns 3, 4 anos. Peguei os resultados que o Christian Barbosa utiliza no sistema dele, no método que ele utiliza também no sistema dele, e eu descobri que a gente tem uma média no Brasil, tá? A média é muito interessante, mas a gente vai falar dessa média daqui a pouco. O que é interessante que você observe, né? Como que deu a sua tríade do tempo? Quantos por cento deu no importante, quantos por cento deu no circunstancial e quantos por cento deu no urgente?
faz o seguinte, puta, Renato, qual que é o ideal? Né? Qual que é o caminho ideal? Qual que é o resultado ideal? Eu vou falar isso daqui a pouco. O que eu sei é que essa é uma média comum no Brasil, é uma média muito comum. O importante fica entre 30, 25, 30, 35. O circunstancial fica sempre entre 25 e 35 e urgente nessa média. Aqui a gente procura uma média e aqui a média não nos serve, tá? Aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir o circunstancial, aumentar o importante e diminuir o urgente. Só que eu só consigo ter melhor resultado no importante e no urgente quando eu diminuo o circunstancial, ou seja, quando eu limpo a lixeira, quando eu paro de fazer coisas que não trazem benefícios nenhum, vai ter sobra do tempo desperdiçado para você fazer aquilo que é importante e urgente. Qual que é o ideal? Então vamos lá, vamos pensar a tríade do tempo real e ideal, né? Qual que é a tríade do tempo que a gente espera que a gente tenha? E aí entra um desafio para a gente falar da última parte. O que fazer para chegar aqui? O ideal é, segundo a metodologia do Christian Barbosa, que a gente trabalhe 65% do tempo das coisas que eu faço dentro da esfera do importante. Urgente, 25%, porque tem coisas que nascem urgente, que eu tenho que administrar urgentemente, não tem jeito. E no circunstancial, 10%. Gente, vou falar para vocês dos últimos 100 testes que eu fiz. Nenhum dos 100 testes tinha o link circunstancial em 10%. Sempre acima de 20%. Por quê? Porque aqui a gente está falando de mudança de hábito real. E aqui você tem que parar para prestar atenção e fazer uma pergunta para você. Quais os resultados que você quer para a tua vida? Você quer alta performance? E volto a dizer, alta performance não é um cara que ou trabalha muito ou tem qualidade de vida muito alta. Alta performance é a minha capacidade de equilibrar as coisas que são importantes para mim. Você parar e olhar. O Christian Barbosa, eu coloquei lá a frase dele, que a nossa capacidade de fazer escolhas. Você tem coragem de eliminar coisas que não te são importantes? O Christian Barbosa fez quando eu estava estudando, e ele tem muito vídeo novo, né? Eu já tinha lido o livro umas 2 vezes, e ele fez um desafio que eu falei, caraca, será que eu sou capaz de fazer, de assumir esse desafio que ele fez no último vídeo que eu assisti dele, numa palestra que ele deu? Eu não me lembro exatamente onde foi a palestra, mas enfim, ele fez um desafio. Quais os grupos de WhatsApp que não servem pra porcaria nenhuma? Vai lá e apaga agora. Falei, cara, será que eu dou conta de fazer isso? Eu eliminei mais de 10 grupos no WhatsApp que não servem pra nada. Por que eu preciso saber o WhatsApp da conversa dos vizinhos, não sei o que, não faz sentido nenhum eu ter esse grupo. Então eu peguei aqueles grupos que não me servem pra nada e joguei fora. Renato, mas no grupo eu ouço. O assunto que fala ali, ele é determinante para... Vou te dar um exemplo. Eu faço parte de um grupo que é de vendas de materiais, de coisas usadas. Tipo desapego mesmo. O cara tem uma coisa legal e põe para vender. Cara, eu não tenho nada para vender e eu não tenho nada para comprar. Quem administra isso? Minha esposa. Então, por que ela tem que estar no grupo? Eu também. É muito mais relevante para ela do que para mim. O que eu fiz? Eu saí do grupo. Não perdi nada. Eu só ganhei. Sabe por quê? Porque eu não fico aquele pininho o tempo inteiro aparecendo 300 mensagens e eu fico com a impressão de que eu não dou conta. Né? Diferente, por exemplo, do meu grupo das pessoas que fazem o esporte que eu faço, porque ali a gente serve para quê? Para combinar o esporte. Então não tem todo dia bom dia, boa tarde, boa noite, não tem mensagenzinha, não tem mensagem de desvio. É o seguinte, galera, nós vamos nos encontrar no lugar tal e naquele dia tem algumas fotos lá do pedal e pô, acabou. É para isso que serve. Você tem coragem de fazer essa mudança de hábito? De jogar fora coisas que não servem para nada? Tá? Por exemplo, dormir. Um exemplo que eu gosto muito é de dormir. Dormir é importante? Claro que dormir é importante. Mas você precisa dormir 14 horas, 13 horas no final de semana? Ah, Renato, mas trabalhei a semana inteira e agora eu tenho direito de descansar. Não, não tem problema. A pergunta é, o seu corpo precisa de 13, 14 horas para descansar no final de semana? Será que aquelas 3, 4 horas a mais não poderia ser utilizada para o esporte, ou para cuidar dos filhos, ou para fazer uma leitura, ou para fazer alguma coisa de alta relevância, ou seja, que seja importante? Não estou dizendo que você não tem direito ao seu ócio, né? Aquele dia, putz, hoje eu estou com preguiça, mas essa preguiça, ela está onde? Ela está dentro da esfera do importante, porque, cara, eu estou cansado, preciso realinhar, preciso me reativar, então esse final de semana eu não vou fazer nada, eu vou dar uma descansada.
Não tem problema você administrar isso. Volto a dizer, eu não tenho como dizer para você o que é importante para você, o que é circunstancial para você e o que é urgente para você. O que eu posso dizer é que se você vai pegar o teu teste e vai olhar, cara, o circunstancial deu acima de 10, o que você pode fazer para diminuir o circunstancial? Isso acontece da noite para o dia? Não. Isso leva um tempo. Confesso para vocês que eu não cheguei nos 10 ainda. O meu estava na base dos 35, 38. Hoje já está em 17. Mas eu faço minha tríade do tempo a cada 3, 4 meses. Por quê? Porque eu vou mudando meus hábitos, eu vou mudando as minhas atividades, eu vou mudando minha forma de fazer, meu olhar para as coisas que eu faço para trazer novos resultados. E eu faço isso com os meus coaches, eu faço isso com as pessoas que convivem comigo, e isso é impactante demais na vida dessas pessoas. Porque a gente desperdiça o tempo demais com coisas que não são relevantes pra gente. E aí depois aquilo que é importante a gente não tem tempo para elas. Ok? Então, como que aconteceu com essa tríade do tempo? Eu não sei que resultado que deu. Se alguém tiver um resultado perto do 10, não precisa nem ser 10, perto do 10, gente, eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? Entre em contato comigo, porque é muito legal usar você como exemplo, né? De que maneira que você chegou ali, que comportamentos que você tem que te fez chegar aqui. Porque esse é um valor muito importante, é uma junção de equilíbrio muito importante. No trabalho é muito importante, porque se o meu resultado no trabalho não é esse, o que está acontecendo? Muito provavelmente você está desperdiçando tempo que poderia ser primordial, fundamental para você estar performando melhor, para estar trazendo melhores vendas, para estar trazendo melhores resultados para o teu negócio, ok? Então a gente vai olhando isso. Agora, como que a gente dá um salto, né, no processo da tríade do tempo? Como que a gente começa agora a desenvolver esse processo de resultado? Primeira coisa que a gente precisa fazer, e que eu disse lá no início, lembra que eu falei de 3 coisas? Eu vou repetir algumas delas. Primeira, força mental. A gente precisa agir e não reagir. Como que você faz isso? Colocando na tua mente, observando se você tem as suas atividades estão mais ligadas à reação do que à ação. Para isso eu preciso fazer aquele processo, pensar, sentir, agir. Prefiro hoje sentir, pensar e agir. Eu observo o que está acontecendo, eu vejo o que eu estou sentindo em relação àquela situação, tá? Aquele momento, e penso antes de agir. Eu não reajo. Por exemplo, você acha que todo mundo tem raiva? Eu tenho raiva. Agora, quando um fator externo me deixa com raiva, me deixa ansioso, me deixa depressivo, me deixa o que for, o que eu faço? Eu paro, se eu observo o meu sentimento, eu paro e falo, cara, esse sentimento não é o que eu quero ter, porque senão o resultado final não vai ser bom. Então eu realinho aquele pensamento e vou agir. Quando eu ajo pensando no que eu precisava fazer, a tendência é que eu não precise ficar gastando tempo pedindo desculpa, corrigindo o erro, né? Reajustando a rota, eu aumento o meu nível de assertividade, ou seja, ações, coisas que eu faço dentro da esfera do importante. Ou seja, pensa antes de agir. Você vai agir e não reagir. Agora, como fazer isso? Defina as suas prioridades. O que é mais importante para você? Eu acabei de reafirmar. O que é importante para você é diferente do que é importante para mim. Você precisa colocar ali o que é importante para você hoje. Hoje, uma pessoa, por exemplo, que ela está com problema de saúde, o que é mais importante para ela? Cuidar da saúde ou trabalhar, por exemplo? Se ela está com problema grave de saúde, é mais importante para ela. Então, isso vai ficar muito de cada um. Você consegue definir suas prioridades? E tudo o que eu gosto é oferecer exercício. Pausa o vídeo de novo. Você consegue definir prioridades mesmo? Escreve lá. Pega as coisas que você faz. Coloca a quantidade de horas que você faz em cada uma dessas atividades. E coloca um alinhamento. Escolhe 10. Vamos lá, para facilitar a tua vida, escolhe 10. Você vai pegar as 10 e vai colocar da mais importante para menos importante. Agora você vai pegar dessas 10, vai escolher só 5. E vai observar das 5 primeiras, se todas elas são relevantes, e vai ver se mantém essa linha, do primeiro ao quinto. E das outras 5, você vai ver se quais delas você merecem ir para o grupo de cima, ou quais delas você pode eliminar. E aí você vai começar a fazer alinhamento, jogar desperdício fora e alinhamento de prioridades. Então, define bem suas prioridades.
O segundo é capacidade seletiva de saber o que você faz. Você tem clareza sobre exatamente o que você faz? Tá? Você tem bem definido cada coisa, cada atividade, cada tarefa que você faz? Quando a gente, eu falo assim, na vida pessoal isso aqui é muito mais fácil, mas na vida no trabalho, que a gente passa boa parte do nosso tempo nas atividades profissionais, você tem clareza de cada atividade que você faz? Você tem clareza de quais as atividades são relevantes e quais não são relevantes? Então, para que eu consiga levantar o nível de prioridade para dizer se é importante para mim ou não, eu tenho que ter a capacidade de verificar quais são as coisas que eu faço e a importância de cada uma delas. Então, isso é o segundo passo. Então, capacidade seletiva de saber o que você faz. O que mais? Definir o que é importante para você, o grau de importância. Então, se eu defino o grau de importância, eu consigo agora fazer aquele jogo lá do exercício. Você pegou as 5 primeiras, as 5 últimas e você vai verificar se tem alguma que você inclusive pode eliminar. Se você não pode eliminar nenhuma delas, você define importância para cada uma delas. E depois tem o processo de definir estratégia para fazer cada uma delas. Agora, o próximo tenha metas bem definidas, só que as metas bem definidas têm que ser metas possíveis. Não adianta eu criar metas inalcançáveis, que isso gera frustração. Gera frustração para você, gera frustração para a tua equipe. Então presta muito bem atenção, você que é gestor, porque quando a gente define meta dos outros, observe que essas metas têm que ser muito bem alcançadas. Porque quando eu não alcanço uma vez, não alcanço duas, não alcanço três, não alcanço quatro, gera frustração. Frustração gera desperdício de energia, que é uma outra coisa que a gente não pode desperdiçar. Então observa se as metas estão bem definidas. Aqui a gente está falando da tua tríade do tempo, mas provavelmente você faça gestão de outras pessoas. E aqui fica uma dica, tá? O que você pode fazer? Pega a tríade do tempo que eu deixei para você, agora você já sabe como que ela faz, já sabe como ela funciona. Pega, imprime, entrega para os seus colaboradores e pede para que eles preencham. Você já tem conteúdo suficiente para verificar, para avaliar, pelo menos, vamos dizer assim, tá? Como que tá o andamento. Mas Renato, agora eu não sei o que eu faço com o resultado. Você pode, mais uma vez, você pode entrar em contato comigo e a gente vai dando dicas. Eu vou poder te explicar, olha, se tua equipe está na média muito pro importante, muito pro urgente, eu posso, de repente, dar alguma dica de como você fazer para estar melhorando. Entre em contato comigo no e-mail, que a gente vai eu posso estar te dando essa resposta, posso estar te ajudando em relação a isso, tá bom? Então tenha metas bem definidas, só que essas metas bem alcançáveis. Eu gosto de criar meta em 3 níveis: curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque eu sei exatamente a questão de criar estratégia para alcançar cada uma dessas metas. E respeite o processo. Respeite o processo da meta de curto, respeite o processo da meta de médio e longo prazo. Tem uma coisa que eu utilizo muito, que eu chamo de mapa de sonhos, é ter isso bem definido, porque eu faço colagem mesmo, eu faço desenho e tem um lugar que eu consigo enxergar o tempo inteiro. Putz, legal, eu já sei quais são os meus sonhos, as ações que eu preciso chegar de médio e longo prazo. Normalmente as ações de médio e longo prazo dependem daquelas ações que são de curto prazo. Pensando em tríade do tempo, se eu deixo de fazer, se eu procrastino, ou se eu deixo de fazer alguma coisa que é de curto prazo, se ela estiver linkada à minha de médio prazo e eu não fizer, eu vou atrapalhar a minha de médio prazo. Ou seja, eu estou tornando uma coisa urgente que poderia ter sido importante. Faz sentido para você esse andamento das metas de curto, médio e longo prazo? O que mais? Poder de execução. 2 coisas. Delegar e dizer não. Já falei disso e vou repetir. Para que eu possa delegar, primeiro que eu tenho que entender que coisas eu posso delegar. Então eu delego, mas eu delego não desconfiando, eu delego confiando que a pessoa vai ser o meu parceiro. Mastermind, a pessoa vai fazer aquilo que não é da minha competência ou não é da minha habilidade, da minha frente de negócio, ou de que pode dividir a atividade, mas eu tenho que fazer isso confiando. Mas Renato, como que eu faço isso? Já disse, treina a pessoa e você vai fazer só acompanhamento. Gente, acompanhamento não significa não deixar a pessoa utilizar sua criatividade, seu desenvolvimento, sua forma de fazer. Confia na pessoa. Então, confiança, delegar tem muito a ver com confiança. Confiança tem muito a ver com preparação. Preparação tem muito a ver com treinamento, principalmente no mundo corporativo,
Então, se você treinou bem a tua equipe, se você treinou bem as pessoas, você pode delegar e você pode confiar. Observa se você não está fazendo isso, porque você está fazendo aquelas autossabotagem de querer tudo perfeito, de achar que só você consegue fazer as coisas bem feitas e não dar espaço para os outros fazerem. Presta muita atenção nisso, que é muito importante. Saber dizer não. Gente, o que é saber dizer não? Você começa dizendo não para você mesmo. Você tem coragem de dizer não para você, para não fazer coisas que não te servem para porcaria nenhuma? Que é um desperdício do seu tempo? Ou seja, aquelas coisas que você faz exageradamente? Então essa é a primeira pergunta. Você é capaz de dizer não para você? Segundo, e que também é muito importante, diga não para as pessoas. Agora eu não posso, te respondo depois. Essa atividade não é para que eu faça. Essa atividade não é desta maneira que faz. Tem outra maneira mais otimizada, mais rápida, mais inteligente de fazer. Então, tem pessoas que para não gerar atrito, para não gerar conflitos, dizem sim para tudo. E aí alguém pede uma ajuda, você está com uma pilha de coisas dos outros para fazer a sua, você não está fazendo. Gente, eu não estou dizendo para você não ser colaborativo. Hoje o mundo é colaborativo. Eu acabei de falar do Mastermind, tá? O mundo é colaborativo. Mas você tem que dizer, olha, neste momento eu não consigo fazer, eu consigo fazer a partir desse momento porque eu estou com foco em outra coisa. Isso é só um exemplo. Observa as coisas que você precisa aprender a dizer não. Agora a gente vai para a gente encerrar o nosso treinamento, tá? Nosso treinamento da Triade do Tempo. Eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que eu julgo muito importantes, tá? Limite de horas por dia que você acha que é importante de trabalhar, tá? Não se entregue às circunstâncias. O que é isso? O que significa isso? Quem define a quantidade de horas, eu dei o exemplo daquela minha coach, da minha mentorada, que ela trabalha 14, 15 horas por dia, mas aquilo faz sentido para ela, porque aquilo está no planejamento de vida de curto, médio e longo prazo dela. Ela tem objetivos bem traçados, ela vive numa esfera do importante na maior parte do tempo. O circunstancial dela ainda não chegou onde nós pretendíamos, mas vai chegar de tanto foco, de tanta atenção que ela tem para aquilo. Então você define bem a quantidade de horas que você quer trabalhar, que você precisa trabalhar. Isso aqui é só um exemplo, porque você pode colocar isso na quantidade de horas que você vai por exercício físico, que você vai descansar, que você vai fazer leitura, porque pessoas, por exemplo, que gostam de leitura como eu, querem ler o dia inteiro. Nem sempre dá, então você deixa de fazer outras coisas que são importantes para você também, tá? Não se entrega às circunstâncias. O que se entregar às circunstâncias? Aquelas coisas do dia a dia que te desviam do teu foco, que não te trazem benefício nenhum, tá legal? Outra dica muito importante, cara, essa dica é muito legal, tá? Não planeje o dia, planeje no mínimo 3 em 3 dias. Isso é uma dica que o Christian Barbosa coloca pra gente, tá? Por quê? Porque isso vai permitir algum processo de gestão que eu faço lá no meu Trello, que eu faço nos meus dias. Quando eu planejo 3 dias, vamos lá, eu vou planejar segunda, o que eu vou fazer? Eu planejo no domingo, a minha agenda de segunda, terça e quarta. O que acontece? Eu consigo acompanhar muito bem esses 3 dias e observar se tem alguma coisa que é mais importante ou mais urgente, eu consigo antecipar e eu consigo deixar um tempo para administrar aquelas coisas que nascem urgentes. Mas eu consigo enxergar isso. Quando eu planejo o dia, eu coloco às vezes muita atividade num dia, pouca no outro. Então quando eu planejo 3 dias eu consigo organizar melhor, espalhar melhor, distribuir melhor as atividades importantes ao longo dos 3 dias. Qual é a dica que eu dou? Lá no 4º dia, você vai deixar um tempo para você fazer os possíveis replanejamentos. Porque, chegou no final, na quarta-feira, está na hora de replanejar. O que eu deixei de fazer? Ou o que eu fiz que eu percebi que eu consigo fazer mais rápido, que eu trago um pouco para antes. Então, gente, não planeje o dia. Sabe aquelas pessoas que acordam de manhã, vou fazer minha agenda agora, pega lá no papel e fala, vou fazer isso. Você sabe do que eu estou falando? Metade das coisas você não consegue fazer e você acaba esquecendo. Agora, quando você utiliza de um processo, de uma tecnologia, de uma agenda, eu uso muito tecnologia para isso, mas se não faz sentido, você ainda usa planner no papel, no quadro, não tem importância. O importante é fazer, só que planeja a médio prazo, Organiza, faz tua agenda no mínimo de 3 em 3 dias. Você vai perceber a diferença. Essa é outra dica que eu gosto muito, que eu aprendi com um cara,
aproveite o tempo que você não sabe que existe. Olha, isso soa muito maluco isso, né? Como assim, Renato, aproveitar o tempo que eu não sei que existe? Eu fui dar um treinamento uma vez em Porto Alegre, num sindicato, e aí eu tô ali, né? Eu gosto de chegar cedo. Aí eu cheguei mais cedo, tô ali sentado na recepção, esperando as pessoas chegarem. Fui lá, montei meus slides, deixo tudo preparado antes, né? Algumas horas antes. E eu sentei na recepção e eu tava ali no meu celular, né? WhatsApp, gente, né? E olhando. Sentou um cara do meu lado, e esse cara tava lendo, e ele muito quieto, aí ele olhou pra mim, eu não sabia quem ele era. Falou assim, pô, legal esse joguinho, né? Eu falei assim, putz, eu gosto, né? Ele me distrai a cabeça. Aí ele falou assim, putz, você sabe que eu descobri uma coisa? Eu tava jogando, eu parei de fazer esses joguinhos, por quê? Porque eu comecei a perceber que eu gasto muito tempo, eu sempre reclamei que eu não fazia leitura. E o tempo que eu gasto nesses joguinhos é muito grande, eu poderia ler qualquer coisa. Então hoje eu leio 2 livros só nesse tempo desperdiçado. Eu falei, cara, do que esse cara tá falando? Depois eu descobri que esse cara era o presidente do sindicato. E depois até virou uma conversa depois. Falei, cara, agradeci a dica dele. Por quê? Aonde que tá esse tempo desperdiçado? Sabe aquela coisa entre o intervalo do teu almoço? Claro, você almoça, você tem 1 hora, 1h30 de almoço. Você almoçou em 20 minutos. Os outros 40 minutos, você usa pra quê? Você fica jogando joguinho, você fica coisa que não te atende? Aproveita aquele tempo que você precisa descansar. Leitura é uma boa... Eu tô dando um exemplo de leitura, tá? Que é uma coisa que eu gosto muito. É fácil falar pra mim que eu gosto. Mas o que você pode aproveitar esse tempo desperdiçando? Aonde que tá tempo que a gente não sabe que existe? Fila de banco. O descanso do final do dia, né, que a gente liga a televisão para assistir qualquer porcaria. Gente, se tá no teu planejamento, vou descansar, não preciso descansar, não tem problema, fecha os olhos, descansa. Não tem, agora, fizer aquilo todos os dias e aquilo virou uma rotina e você desperdiça 1 hora, 1 hora por dia são 7 horas. 7 horas vezes 4 são quanto? Tô falando de 28 horas. 28 horas é um dia do mês que você tá jogando fora. Um dia do seu mês jogado fora porque você pega aquela 1 hora para coisas circunstanciais. Fila de banco, lugar de recepção de médico, gente. A gente fica 40 minutos, 1 hora, 1h30 lá, vendo revista velha, já de 5 anos atrás, notícia velha. Cara, ou fica olhando rede social. Volto a dizer, esse tempo é um tempo desperdiçado, né, que a gente disse que não existe, e ele tá lá. Se você pegar essa 1 horinha por dia, eu te garanto que, no mínimo, alguma atividade que seja importante você consegue colocar na sua atividade. Foque seu tempo no lugar certo, tá? O que é focar tempo no lugar certo? Principalmente no ambiente profissional, no ambiente corporativo. Primeiro você vai focar em operações, processos bem definidos, rituais bem definidos e foco em pessoas. Ou seja, processo. Você sabe exatamente como você faz, por que faz, quando deve fazer e como faz. E para que você faz. Depois os rituais. Como que você coloca isso? Eu chamo de ritual, mas como que você coloca isso dentro do teu prazo, dentro do teu tempo, dentro da tua forma de fazer. A tua forma de fazer é a melhor que tem. Então você cria esse ritual, essa forma de fazer. E pessoas. Dê foco nas pessoas. Faça gestão de pessoas. Como eu faço gestão de pessoas? Treinando, observando, ouvindo, sendo empático, gerando um processo de empatia. Quando eu consigo fazer isso, o que eu gero? Um padrão maior de controle. Eu passo a ter maior gestão do meu time, maior gestão das coisas. Então presta bastante atenção. Você tem clareza nos processos daquilo que você faz. E outra, eu trabalho muito na área de serviços, né? E normalmente na área de serviços a gente fala o seguinte, eu não consigo ter processos bem definidos de atendimento. Claro que consegue. Você consegue fazer, é claro que você tem, existe a possibilidade de ter os ajustes, mas se eu tenho clareza de como que é o processo de atendimento, o processo de agendamento, o processo de treinamento, o processo de gestão das pessoas que eu trabalho, eu tenho maior controle. Por quê? Porque eu crio padronização. Né? Os grandes resultados, eles se dão, os grandes níveis de performance em negócios se dão ligados à padronização. Eu não estou falando em engessamento, eu estou falando de processos bem definidos. Porque se eu precisar fazer algum ajuste de rota, eu sabendo exatamente como que é o processo, eu consigo fazer isso com muita qualidade. Avião, por exemplo, você sabia que um avião voa 70% do seu tempo fora de rota?
Mas por que faz com que ele chegue e saia de um aeroporto e chegue em outro? Ele tem bem definido aonde ele quer chegar, ele tem a meta bem definida, ele sabe mais ou menos não, ele sabe bem definida qual é a sua rota, qual é o seu processo. Agora, se ele precisa levantar, sair um pouco da altura, da altitude, diminuir um pouco a altitude, ir para a direita, um pouco para a esquerda, ele pode fazer os pequenos ajustes. Criou os rituais e preparou pessoas, eu tenho um padrão maior de controle. Faz isso que você vai começar a navegar para a esfera do importante com muito mais qualidade. O que é estratégia de tração? É um atendimento superior. É você sacar que tudo que você faz está ligado à venda. Renato, mas do que você está falando? O que isso tem a ver com tríade do tempo? Todas as vezes que eu coloco, eu tenho foco, que eu estou fazendo uma atração, estou atraindo, eu estou fazendo melhor ação entre as pessoas e os meus resultados, eu consigo ter melhor processo de vender a ideia, de vender o meu processo, de vender o meu produto. E isso faz com que eu seja mais efetivo. Quando eu sou mais efetivo, eu estou navegando muito mais na esfera do importante. Então, foca no que é importante e aumenta sua estratégia de tração. Qual é a estratégia que você utiliza para trazer mentes brilhantes para perto de você, para você criar o processo de mastermind, para trazer os clientes através de uma empatia perto de você, para trazer os seus colaboradores para perto de você. Porque quando você tem colaborador na sua relação, que eles são seus fãs, eu gerei processo de tração, um atendimento superior, né? uma percepção desse processo superior. O que eu tenho? Pessoas em mastermind trabalhando para você, com você e por você. Você tem pessoas que trabalham por você, porque assim, tenta eliminar o máximo de pessoas que trabalham para você, né? Pessoas que trabalham por você melhoram a performance e te traz melhores resultados. Delegue, né? Vou ser repetitivo, mas a importância de delegar é muito grande. Conceito de mastermind. Para delegar bem é treinamento e acompanhamento. Não é abandonar, é acompanhar. E aqui, gente, eu quero encerrar o nosso treinamento falando de um conceito que é um conceito um pouco mais antigo, tá? O próprio Christian Barbosa disse que ele não utiliza mais esse conceito, mas eu acho que ele complementar aquilo que a gente está falando e ele fecha, tá? O Eisenhower foi presidente dos Estados Unidos. Quem tiver um pouco de curiosidade de conhecer a história dele, vale a pena também entender em que contexto que ele estava fazendo. Mas ele traz um conceito muito importante para nós, principalmente aqui, ó, no que é importante e urgente, tá? E o que é urgente, mas não é importante, que é a questão do processo de delegar, tá? Tem tudo a ver com a delegação. O que é importante, mas não é urgente, você vai decidir quando você vai fazer, você vai pôr no seu planejamento. Lembra dos 3 dias? Putz, olha, isso é importante, mas não é tão urgente. Eu vou colocar ali na minha programação de como eu devo fazer e quando eu vou fazer. Para quê? Para não deixar isso virar urgente, tá? Não é importante nem urgente. Posso fazer mais tarde. Eu não gosto muito desse conceito e eu acho que é aqui que o Christian bate, tá? Não é importante nem urgente, observa se isso é circunstancial. Tira da agenda. Não faça, tá? Se isso aqui virar circunstancial e possivelmente é circunstancial porque não é importante nem urgente, não te serve para nada. Então não é faça mais tarde não, é tira da agenda. A tua agenda precisa de espaço para coisas importantes, tá? É importante e urgente, faça imediatamente, faça você na medida do possível ou faça o acompanhamento imediato do processo. É urgente, mas não é importante, delegue para outra pessoa. Se é urgente e não é importante talvez para você, é porque isso tem a ver com o processo de outra pessoa. Então você pode repassar isso para outra pessoa. Tudo bem? Então, essa matriz de Eisenhower traz esse conceito, traz esse trabalho para que a gente consiga finalizar o processo da tríade do tempo. Enfim, gente, assim a gente está terminando o nosso processo da tríade do tempo, tá? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de você estar assistindo o meu treinamento. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, convidar para vocês me seguirem. Tem muito vídeo relevante ali, dando dica para o mundo corporativo, para a qualidade de vida, né, para fazer uma gestão do seu próprio tempo, né, para a gente conseguir pôr foco. Eu acho que o grande barato é a gente conseguir buscar diminuir ali o circunstancial, que você vai trazer resultados muito bons para você, para o teu negócio, para a tua empresa, para a gestão das pessoas que você trabalha. São pequenas dicas, eu procuro fazer uma videoaula bem falando aí com você, né, como se fosse uma palestra,
mas coloca isso em prática. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail, aqui pelas minhas redes sociais, estou à sua disposição. A ideia é a gente sempre construir, construir juntos essas ideias. Eu vou usar para encerrar, eu vou usar o meu termo do dia a dia. Eu sei que condições perfeitas não existem. Esse processo é um processo que, se você levar bem a sério, ele é um processo que vai merecer de você muita atenção. Torna esse processo importante. Condições perfeitas não existem, então fica pra gente encerrar. Se você não pode mudar o fato, muda o ato, muda a tua atitude e busca resultados melhores. Valeu, obrigado mais uma vez.